Olá meus amigos, tudo bem? Conforme tinha prometido colocar um vídeo, por semana aqui no perfil Espiritismo Objetivo. Eu sei que tem muitas páginas falando da doutrina espírita, muitas com muita propriedade, na verdade. Mas eu resolvi colocar mais esse material aqui mais para os amigos mais próximos, as pessoas do nosso convívio, ou que até fazem parte da doutrina, procuram entender, mas não tem assim muito tempo, ou sei lá, às vezes nem tanto interesse. Mas de alguma forma esse conteúdo, imagino eu que poderá ajudar. Lógico que quem não tem interesse não vai buscar, mas quando tiver o interesse ele vai estar aqui, um material mais simples, resumido, um vídeo curto, só para a gente entender mais ou menos alguns princípios básicos da doutrina espírita. Olha, eu queria começar aqui nesse primeiro vídeo falando do livro mais basilar da doutrina espírita. Logicamente, se a gente for olhar para mais básico do que isso, seria a Bíblia, que é a fonte de várias informações, que na Bíblia não só a história do próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, existe várias partes falando de mediunidade, de fenômenos, tudo isso. Mas a doutrina espírita sendo algo que foi enviada inclusive pelo próprio Cristo naquele determinado tempo, naquele determinado período ao qual foi estabelecido, onde a humanidade já teria conhecimento, cultura, intelecto, capacidade de entender essas informações, porque está lá no Evangelho de João, Jesus fala: tenho ainda muito que vos dizer, mas vocês ainda não podem suportar. Porém, quando chegar a hora, eu enviarei um outro Consolador, a fim de relembrar o que eu vos tenho dito, e também vos trará novas coisas, novas informações. Esse seria o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece e não o vê. Então chegou o momento, na verdade já passou o momento, porque já foi aí no período de 1800 e alguma coisa, mais precisamente 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, mas anterior a isso, Allan Kardec já vinha fazendo estudos, A doutrina espírita, ela não surgiu do nada, logicamente que comunicações espirituais sempre houve, desde dos confins aí do tempo, sempre houve na própria Bíblia, tem vários relatos, tem uma parte onde o próprio Moisés ele proíbe o acesso a espíritos, o que leva nós espíritas até a pessoas que dizem: se o espiritismo não existe, o espiritismo tem lá na Bíblia que não pode, ou ele não existe ou não pode, porque se ele não pode, ele existe. É como tem aquela questão, a frasezinha da grama, não pise na grama. Então subentende-se logicamente que existe uma grama, se foi proibido por Moisés ter acesso, ter comunicação com espíritos, logicamente é porque existem espíritos. Então chegado o momento dessa trajetória evolutiva, veio Moisés, veio Cristo, e a doutrina espírita chega no momento certo para trazer, nos revelar novas informações, tanto da vida física como da vida espiritual, como falou Jesus, nos faz relembrar o que foi desviado, porque ao longo do período o cristianismo foi desviado, a sua conduta moral, ético-moral, a qual o próprio Cristo nos ensinou, foi totalmente desviado, totalmente desvirtuado, transviado, transgredido, tudo que fizemos com Jesus. Usamos o nome de Jesus para matar, usamos o nome de Jesus para justificar preconceitos, violência, tudo isso. Então, meus queridos, a doutrina espírita, ela coloca aí essa ordem nas coisas, digamos assim, coisas que a gente, com o passar do tempo, já começava a se questionar, questão dos universos, dos planetas, como que se dá, o que é Deus, o que são espíritos, todas essas questões que todo ser humano, imagino eu, faz, todos os questionamentos que todos os seres humanos fazem. Então o Livro dos Espíritos, o que é o Livro dos Espíritos? Antes de falar do Livro dos Espíritos, nós vamos entender o seguinte: Allan Kardec, ele começou a observar fenômenos, certo? Ele, como um cientista, se vocês quiserem pesquise a vida de Allan Kardec, vocês vão ver que ele era escritor já de livros, já tinha escrito livros, era um pesquisador, ele não era um religioso. Mas ele começou a observar fenômenos
aos quais ele não tinha como deixar de lado, assim, não investigar a sua essência, né, de cientista, de pessoa que gosta de entender as coisas. Ele foi atrás, ele foi tentar entender. Então já havia nos Estados Unidos e na Europa várias comunidades onde eles estudavam já a doutrina, não a doutrina espírita, né, que foi codificada por Allan Kardec, mas fenômenos espíritas, digamos assim. Porque essa nomenclatura ela era tudo nova, né? É como ele fala aqui na introdução do Livro dos Espíritos, para coisas novas tem que ser dadas palavras novas. Então foram analisados todos esses fenômenos, né, das chamadas mesas girantes, cestas que escrevem, né? Que soltava lá na cesta. Isso ao comando dos próprios espíritos. À medida que Allan Kardec foi participando das sessões, ele via que as mesas flutuavam, giravam. Então, como é que pode, né? Como cientista que ele era, ele foi investigar tudo isso e viu que, na verdade, não eram só fenômenos do acaso, não era mágica, e sim espíritos, né? Mentes pensantes, seres inteligentes, né? Porque como seres inteligentes, porque as mesas não só giravam, mas elas davam sinais, elas davam respostas. O camarada lá fazia uma pergunta, a mesa se movia de acordo, ou o cesto escrevia lá a palavra, né? Então, na verdade, não é só um fenômeno, é um fenômeno inteligente. Um fenômeno inteligente, intelectual, onde tem que ter uma mente pensante por trás. E no caso seria o espírito. Ou os espíritos, né? Então, Allan Kardec começou a fazer essas... Perdão. Começou a fazer essas investigações e cada vez mais foi se interessando, obviamente, que o assunto é muito interessante. E ele, na verdade, já estava predestinado, né? A codificar a doutrina espírita. Obviamente, se tivesse fracassado, teria vindo outro com a mesma capacidade, mas alguém iria fazer com certeza. Então ele inicia o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro escrito por Allan Kardec, com a ajuda dos espíritos, né? Ele inicia falando aqui de como que chegou a essa conclusão, como que iniciou tudo. Ele na verdade, ele não buscava só a informação e ficava satisfeito com a informação, ele ia atrás, ele mesmo arrumava aí uma espécie de antitese para aquela tese, ou seja, tudo ele questionava, tudo ele ia lá ao fundo mesmo, né? Descascava aí tudo bem, para ficar tudo bem compreendido. Então, a introdução ao estudo da doutrina espírita, ao qual o início aqui, que são várias folhas, na verdade, quando você começa a ler o Livro dos Espíritos, você acha que já vai chegar para a primeira questão. Aí não, passa, olha como é. São bastante folhas, você fica meio nervoso, você fica meio ansioso, querendo chegar na primeira questão. Mas é muito interessante ler isso aqui, muito essa introdução. É muito importante, porque é ela que vai nos dar toda essa base para que a gente acredite mais, inclusive, nas questões que foram feitas e respondidas pelos espíritos, né? Passando aqui todas essas páginas, né? Eu até estava relendo de novo aqui e fiquei ansioso do mesmo jeito. Aí chegamos nos prolegômenos. Os prolegômenos é muito interessante. Olha, a razão diz que um efeito inteligente deve ter por causa uma força inteligente. E os fatos provam que essa força pode entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. A comunicação entre os mundos, o mundo espírita e o mundo corporal, estão na natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural. Não existe nada sobrenatural, maravilhoso, fantástico. Tudo faz parte da natureza. Tudo faz parte da natureza. A gente vai entender que os milagres de Jesus, o universo inteiro, tudo que acontece ao nosso redor, que a gente chama de paranormal, não existe nada paranormal. Tudo é normal. Tudo está dentro da natureza. Então a gente anda, aí finalmente chega na primeira questão, que é o que é Deus? Olha só que pergunta maravilhosa e interessante. Allan Kardec foi logo: ei, vocês estão aqui, são espíritos superiores, vem cá, o que é Deus? Olha só, eu faria a mesma coisa também. Então é interessante que Allan Kardec faz essa questão, que é o que a humanidade inteira quer saber. Deus existe? O que é Deus? E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, a causa primária
ou primeira de todas as coisas? Olha, que resposta bem interessante, né? Aí pergunta o que é o infinito. Tem gente que acha que o infinito não existe. Não existe infinito. Como assim? Né? Como assim não existe infinito? Como assim o espaço não é infinito? Porque se você for andando, caminhando no espaço, numa nave espacial, aí digamos que você chegue no muro, numa parede, bateu lá a espaçonave, né? Você bateu na parede. Sim, aí o que é que tem depois da parede? Aí tem outra parede e sempre vai ter um. Então sempre vai até o infinito, né? Então, ou seja, é infinito. Mais além, os espíritos perguntam a Allan Kardec, como que nós podemos encontrar provas da existência de Deus? Os espíritos respondem: no axioma, ao que aplicais a vossa ciência, não existe um efeito sem causa. Não é? Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Vamos nos questionar, vamos entender. Tudo que não é obra do homem é obra de Deus. A natureza, né? Exuberante, linda, bela, tudo maravilhoso, colorida, tudo linda. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo de que todo homem carrega em si da existência de Deus? Simples. Aqui, Deus existe. Essa é a resposta dos espíritos. Outra questão bem interessante é se podemos compreender a natureza íntima de Deus, né? Os espíritos respondem que não, porque ainda nós não temos condições, nós não temos capacidade, nós não temos instrumentos para isso, nós temos que evoluir muito para começar a entender, mas os espíritos perguntam se, sendo assim, tudo bem. Mas será que a gente consegue saber aí alguns dos atributos de Deus? Deus é bom, Deus é mau, Deus é vingativo e tal? E os espíritos respondem, né? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Onipresente, onisciente, tudo sabe, tudo vê, está em todas as partes. Então, meus queridos, esse é o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos. Muito interessante, muito didático, ele provoca um efeito que a gente vê lógica, né? Porque antes de mais nada, nós temos que ver lógica. Se a gente não vê lógica, já era. A nossa própria fé, né? Ela aumenta quando a gente vê lógica. Eu não acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Sim, você tem lógica da existência de Deus. O próprio Livro dos Espíritos também pergunta o seguinte. Como é que... não é como é. Será que Deus não é fruto de uma invenção do homem e foi passado aí geração por geração essa invenção, de modo que se passou-se a acreditar? Como aquela velha coisa, aquela máxima que hoje em dia está muito na moda, né? Aquela mentira, as fake news. Muitas fake news acabam se dando, muitas pessoas acabam tendo como verdade. Então Allan Kardec fez essa pergunta, que é uma pergunta oportuna, muito interessante. Porque todos nós, mesmo já me fiz essa pergunta: será que Deus não foi uma invenção do homem? Lá atrás alguém inventou Deus, foi passando, aí veio igreja e tal, corrompendo o homem, fazendo várias atrocidades em nome desse Deus, dessa igreja. E hoje eu acredito por causa disso. Mas aí os espíritos respondem: se fosse assim, como que dá que esse mesmo sentimento de Deus, da existência de Deus, se dá nos vossos selvagens? Como assim nos nossos selvagens? Aqueles irmãozinhos que estão lá naquelas tribos inacessíveis, no meio da Amazônia, no meio da África, lá nos polos, né, nas partes frias, né, do planeta. Civilizações que não têm contato com o homem moderno, que mesmo antigamente essas pessoas não tinham nenhum contato. E todas essas tribos indígenas, sociedades do passado ou do presente, todos os seres humanos, todas as tribos, todas as comunidades inteiras, independentes e isoladas, têm essa noção e essa sensação de que Deus existe. Então, assim, se fosse fruto de uma ideologia, de uma sociedade, digamos, europeia, ela não tinha como chegar naquela sociedadezinha
naquela tribuzinha lá isolada no meio do nada. Não tem como que chegaria, não tem como. Então, isso porque a gente sabe que todas as tribos, né, todas as comunidades, mesmo que isoladas, elas acreditam, ou acreditam em Deus, ou acreditam em alguma coisa, em uma divindade, em um ser espiritual, né? Os índios, né, nas suas entidades espirituais ali. Então, meus queridos, é muito interessante. Essa é a primeira parte do livro dos Espíritos, certo? Um livro fantástico e maravilhoso.